Oi pessoal, estou aqui na cidade de Valinhos para mais um trabalho de radiestesia nesse complexo aqui que me chamaram. Então hoje eu vou levar vocês mais uma vez para a gente aplicar a radiestesia na prática e fazer todo o tratamento no ambiente dentro desse complexo aqui. Vem junto comigo aqui que a gente vai aprender bastante sobre radiestesia e colocar o ambiente em harmonia com aqueles que irão conviver dentro dele. Vou levar vocês agora para conhecer o ambiente, conhecer o espaço, esse complexo do qual nós iremos fazer a radiestesia. Vamos lá! Apresentado o lugar para vocês, agora a gente vai entrar dentro de uma dessas salas para ver o ambiente que será aplicada a radiestesia. Então vem comigo. Aqui é um ambiente onde será uma empresa. Então a empresa me contratou para que a gente possa adequar o espaço aos funcionários. Então todo aquele ponto de desequilíbrio que eu sempre estou falando, que são desequilíbrios de geopatologia e energias telúricas, dentro de uma empresa, na distribuição como ela está aqui, é de um teor muito grande. Por quê? Alguns funcionários, onde eles vão ficar locados, ou seja, onde eles irão ficar trabalhando, possa ser que tenha um ponto de desequilíbrio. Esse funcionário ele não vai render. Além dele não render, vai ser o funcionário também que vai dar problema para a empresa. Sempre vai ficar doente, em decorrência da desvitalidade que esses pontos de desequilíbrios geopatológicos causam em nós, causam no ser humano. Lembrando que esses desequilíbrios geopatológicos são desequilíbrios pelo próprio planeta Terra. De repente é um fluxo de água que corre aqui embaixo. Dentro da construção desse complexo, às vezes tiveram que fazer a terraplanagem, ou tirar sedimentos ou colocar. Dentro desse colocar, possa ser que colocaram materiais que geram decomposição pelo próprio solo, pelo período de tempo. E muitos desses materiais ocasionam também o desequilíbrio do espaço, gerando desequilíbrio em nós. Então essa empresa me chamou porque ela prioriza
o funcionário, ela prioriza o bem-estar e a saúde da empresa para que todos trabalhem em harmonia, para que a empresa esteja harmônica e exercer a sua função harmonicamente, desde o atendimento do cliente, a recepção para o cliente, até a demissão dos funcionários, ou seja, ela vai colocar os funcionários trabalhando num complexo harmônico, saudável. Então isso daqui é a saúde do imóvel, a saúde da casa, a saúde da empresa. E eu vou trazer vocês para acompanhar toda a análise que nós iremos fazer aqui agora. Antes de chegar à empresa para poder fazer a radiestesia, para poder aplicar a radiestesia no local fisicamente, dá para fazer à distância? Dá para fazer à distância. Eu prefiro estar no local, porque a gente consegue adequar fisicamente as pessoas aonde elas têm que ficar. Antes mesmo de eu vir aqui, marcaram uma consulta comigo online e tudo foi feito pela mesa quântica. Então, pela mesa quântica, nós conseguimos ver que tem desequilíbrios geopatológicos, desequilíbrios telúricos neste ambiente. E agora nós iremos aplicar a técnica da radiestesia para encontrar aonde estão esses pontos de desarmonia que geram uma desvitalidade para nós, para os seres humanos. A pessoa que trabalha num ponto desse, como eu falei ali atrás, ela fica desvitalizada. Então é a pessoa que toma café que, nossa, a empresa não vem se comprar café para aquele funcionário. Por quê? Porque é a forma que ele tem de vitalizar, de ficar esperto, né? De criar ânimo. Por quê? Nesses pontos, aonde a pessoa fica, onde ela ficar, que tiver esse desequilíbrio, por tirar a vitalidade dela, ela deixa de render o trabalho. Por isso que muitas vezes ela sai daquele espaço, ela vem beber água aqui num lugar diferente do lugar que ela está, dá aquele ânimo nela, ela fica ali 5 minutos e a energia dela muda com relação aonde ela está. Ela fica toda animada, ela fala, nossa, eu estava tão bem, fui chegar para trabalhar, estou me sentindo mal. É o lugar que está descompensado. É o lugar que tem os pontos de desequilíbrio geopatológico. Claro, tem as outras influências de ordens espirituais, de ordens pessoais, que criam uma psicoesfera através do pensamento, através da intenção, muitas vezes gerado por inveja ou gerado muitas vezes dentro do ambiente de trabalho, a pessoa fica engasgada de falar com o patrão ou o patrão de falar com o empregado e gera aquela desarmonia no local, que é uma linguagem, principalmente em empresa, que eles usam para outra pessoa se sentir mal, né? Fora isso, a gente não está falando disso, a gente está falando de algo físico, a gente está falando de algo científico, geopatológico, patologia. Patologia é física, né? A patologia é clínica, ela é física, então é um desequilíbrio do próprio solo terrestre. Tem na minha casa, tem na sua, em todos os lugares, no planeta inteiro, tem esses desequilíbrios. Então, a pessoa que ficar nesse lugar, ela fica desvitalizada e sente sono, ela não rende, ela não produz. Por isso que essa empresa me chamou para criar um ambiente saudável, reorganizar os pontos dos funcionários, para que quando a equipe chegar para trabalhar, ter ânimo, ter um ambiente saudável, um ambiente harmônico. E cada funcionário, tendo um ambiente saudável, um ambiente harmônico, vai trabalhar e gerar o equilíbrio necessário para essa empresa. É uma empresa que sempre vai estar na sua prosperidade, uma empresa que tem tudo para prosperar, criar abundância dentro dos seus resultados, por ter uma equipe saudável. Então, essa é a importância da radiestesia dentro do empreendimento profissional, imobiliário e dentro da nossa casa principalmente. Porque depois daqui, quando a gente retorna para casa, a gente quer descansar. E eu te pergunto, como é que está o seu quarto? Como é que está a sua sala? Ou seja, como é que está a energia do ambiente que você vai repousar, do ambiente que você passa maior tempo? Aliás, eu estava conversando com o proprietário da empresa, que eu fiz a radiestesia na casa dele. E nós encontramos um ponto de desequilíbrio no escritório dele. Justamente onde ele vai ficar sentado.
Encontramos um ponto onde a pessoa vai ficar sentada literalmente ali. Não é um bom lugar. Eu falei, olha, se você fizer a leitura nesse ponto de desequilíbrio, você vai acabar dormindo, porque ele tira a vitalidade nossa. O interessante é ficar nesse ponto aqui. Mostrei para ele, foi demarcado tudo, feito tudo o mapeamento. E aí ele fez o teste. Como ele estava se mudando para casa nova, ele fez o teste. Ele falou, é impressionante. Eu acabei de levantar, tomei o meu café, peguei o meu livro para começar a ler, eu sentei naquele ponto, em 5 minutos eu já estava num sono profundo que eu não conseguia acordar. Então, imagina isso daqui no ambiente de trabalho, onde a pessoa vem para poder produzir, chega aqui e ela fica pescando toda hora com aquele sono que ela não consegue parar, ela não consegue sair daquele sono. Ela só sai de lá quando ela vem beber o café ou beber a água. Os 2 minutinhos que ela fica aqui, ela sai fora daquela impregnação, ela sai fora daquela emissão energética que está no solo. E aí o que acontece? Ela se sente bem, acreditando que o café fez efeito. Na hora que ela volta ali, tira de novo a vitalidade dela, ela entra de novo em desequilíbrio e não consegue produzir. É assim que funciona. Então tudo isso daqui começou por um atendimento online pela mesa quântica que nós fizemos, tendo a percepção no local de trabalho. Então agora eu vou trazer vocês para ver alguns pontos de desarmonia aqui que já foi falado para proprietários, a mudança necessária que seria interessante. Ainda nós não fizemos a radiestesia do local. Um alerta que eu dou para vocês sobre a construção, sobre a arquitetura, que é muito bonito mesmo. Só que gera um desequilíbrio em nós muito grande. E quem tem a perder é você. Então vem comigo que eu vou mostrar isso para vocês. Esse daqui é um aparelho que mede o campo elétrico-magnético e também a rede elétrica. O campo elétrico, ele é um campo diferenciado. Ele também tira a sua vitalidade. Então perceba, nós temos um campo gerado pelo próprio planeta Terra de energias geopatológicas ou telúricas, que tira a vitalidade da pessoa. Aí eu tenho aqui dentro materiais elétricos eletrônicos que geram um campo elétrico-magnético. Também tira a vitalidade da pessoa. Junto daquele ponto de desarmonia, daquele ponto telúrico, daquele ponto geopatológico, a pessoa vai adoecer. É simples assim. E aí a empresa vai ter que gastar com ela pelo afastamento dela, pelo direito dela, nos atendimentos médicos. Então tem que ficar muito atento sobre essa situação. Uma dica, aqui em cima nós temos um ar-condicionado. Ele distribui para o ambiente inteiro, um ar-condicionado muito potente. O ar-condicionado ele gera um campo elétrico-magnético. Porém, aonde nós estamos aqui, até que está tranquilo. Mas se eu chegar perto dele, o alarme vai começar a soar. Então eu vou mostrar para vocês o estudo que a gente faz da desarmonia que o campo elétrico-magnético gera dentro da sala. Bom, pessoal, uma das coisas que é muito bonito que eu falei para vocês são esses conduítes aqui, olha, externo. As tomadas em cima da mesa, ou seja, é um estilo industrial. Toda a volta da parte elétrica externa pela sala. Dentro da radiestesia, tudo que for canto, tudo que for quina, fica impregnação energética do próprio ambiente. E aqui a gente tem mais um agravante, que nós temos a parte elétrica que passa aqui. Então, em todas as mesas nós temos uma bela distribuição de energia, só que está tudo externamente. Olha só. Aqui, como nós não temos nenhum aparelho elétrico eletrônico ligado, provavelmente a emissão do campo elétrico-magnético vai ser nula. Não tem a emissão do campo elétrico-magnético. Se eu tivesse um notebook ligado aqui ou qualquer outro aparelho eletrônico, aí nós teríamos uma emissão do campo elétrico-magnético. Por enquanto ela está nula. Nós temos uma lâmpada muito forte. Essa lâmpada aqui, eu estou distante dela em torno de uns 2 metros aqui. Olha só, deixa eu focar. Olha só, ela fica oscilando, ela vai 5, 6, olha lá. Eu não consigo me aproximar porque ela está muito distante de mim. Ela está lá no teto, olha só.
Então aqui, olha, 17, 19, foi para 9, ela caiu para 10. Aqui nós temos uma emissão do campo eletromagnético por essa lâmpada aqui, ó. Então percebam, ó, a pessoa que passar muito tempo debaixo dessa lâmpada, ela começa a ficar cansada, e essa lâmpada aqui, ela está direcionada sobre esse ponto aqui, ó. Por isso que é muito importante fazer radiestesia no local e uma iluminação adequada, assim como a pintura também do local. Então aqui nós temos esta lâmpada aqui, que já está gerando campo eletromagnético, como vocês viram. Nós temos aqui um conjunto de tomadas que, quando tiverem os aparelhos ligados nela, vai gerar um campo eletromagnético. E todo esse campo eletromagnético fica em volta da sala, olha só, forma uma cadeia e aí gera todo um desequilíbrio de saúde da pessoa. Então aqui nós já temos esse agravante, que é um agente descompensador, né? Ele tira a vitalidade do ambiente. Os aparelhos elétricos e eletrônicos. E, ó, todos os aparelhos que tiver que usar fonte, né, que é o celular, o notebook, enfim, a gente não vive sem isso hoje. Mas todas essas fontes, elas desprendem todo o campo eletromagnético. E esse campo desvitaliza o ser humano. No entanto, agora a gente vai fazer a radiestesia no local para encontrar os pontos de desequilíbrio, tanto geopatológicos e telúricos também. Então eu vou convidar você para vir junto comigo, para que a gente possa fazer toda a leitura do local e readequar o ambiente para que a empresa possa montar a sua sede num ambiente saudável, harmônico e equilibrado. Vamos lá? A gente vai medir a sala para ver se não está passando água aqui embaixo. Indiferente se eu estou no 11º andar, no 20º andar, se tiver água passando a 30, 40, 50 metros no solo, num rio submerso, a pessoa que mora no último andar, ela vai estar em desequilíbrio. Eu vou usar esse aparelho da radiestesia para a gente ver se não está passando água aqui embaixo. Eu não estou falando de cano de água, eu estou falando de nascentes de água, ou rio, ou se tem algum lençol freático aqui. Caso tiver, a gente vai ter que readequar toda a sala. Às vezes até é preciso mudar o ambiente do local, ou seja, a empresa sair daqui e ir para um outro local fora da onde tiver essas nascentes, ou fora da onde tiver essa água, que é um agente descompensador. E esse agente tem na minha casa, tem na sua casa. E por mais em que eu more no 11º, no 20º andar, e a nascente de água está correndo a 30 metros de profundidade do solo, lá embaixo, você está sendo desvitalizado, você está sofrendo essa influência geopatológica, esse desequilíbrio que gera em nós. Então, não é porque eu moro no 20º andar que eu não sofro com isso, sofre sim. Você e os demais que estão abaixo de você e acima de você também. Então vamos fazer a leitura aqui. Primeira leitura a gente vai tentar encontrar água. Acabei de fazer a leitura da sala e não constatamos nenhuma emissão de água, não encontramos nenhum fluxo de emissão que diz que ser água. Então esta sala, ela está fora desse desequilíbrio, ela está fora da água, ela não tem água aqui embaixo dela. Um ponto positivo para nós.
Mas eu quero chamar a atenção de vocês, antes de eu dar continuidade dentro da análise telúrica, de um ponto que gera um desequilíbrio muito grande, roteador de internet. Esse ponto aqui em cima é o roteador de internet, que fica em volta da mesa aqui, ó. Ele fica bem ali em cima para distribuir para a sala inteira. Vamos pegar o leitor aqui do campo elétrico magnético para ver como é que está a emissão desse cara aqui. Ó, começou a mostrar para mim. Eu não alcanço mais, eu estou em torno de uns 70 centímetros longe dele. Mas deixa eu colocar na pontinha do meu pé. Ó, ele já mostrou para mim aqui que quanto mais eu me aproximo, ou seja, bem em cima da nossa cabeça. Mais sensível do que o aparelho é você. Você tem os corpos chamados de corpos energéticos que constituem o seu corpo físico. Nós temos o corpo etérico, que ele é responsável por distribuir a vitalidade no seu corpo. Eu tenho, você tem, indiferente de cor, raça, religiosidade. Todos nós temos, tudo que é vivo tem o corpo etérico, o corpo que distribui a energia para o corpo físico. Então, mais sensível do que o aparelho ele dá a medida para mim exata. Eu já não consigo medir exato, mas o meu corpo sente que ali tem um desequilíbrio de alguma ordem. Só que como nós estamos sempre tomados por nossos afazeres e tendo a atenção em outras coisas, nós deixamos de perceber desequilíbrio no nosso corpo ocasionado por esses desequilíbrios que nós mesmos criamos. Então eu vou mostrar para vocês aqui o fluxo de energia que o meu corpo recebe através do aparelho em radiestesia. Isso daqui ele é dual hold, eu não tenho controle sobre ele roda para todos os lados, ele não tem nenhum botão, ele é apenas um araminho não terroso, ou seja, se eu colocar um ímã aqui, o ímã não cola, justamente para não sofrer a intempérie elétrico-magnética do ambiente, ou seja, que eu não seja enganado pelo magnetismo terrestre ou magnetismo do campo elétrico-magnético. Então, eu não tenho controle sobre ele é maluquinho assim, ó. Só que eu convencionei o movimento dele por aquilo que eu estou pesquisando e analisando. Provavelmente na hora que eu entrar debaixo desse roteador de internet que está acima da nossa cabeça, o meu corpo etérico que distribui a vitalidade para o meu corpo físico será atingido. E ele vai mostrar para o meu corpo físico que ali é um lugar que tem uma desvitalização, ou seja, uma desarmonia para o meu corpo físico. A permanência por muito tempo sobre este ponto vai deixar eu doente. Então eu vou mostrar para vocês como é que funciona o aparelho de radiestesia sobre esses pontos. Então aqui está em formato de chuveiro, esse roteador de internet ele é muito forte, porque o ambiente lá fora capta toda a internet desse cara aqui. Na hora que eu chegar debaixo dele, observe o dual hold, como é que vai fazer. Estou chegando, olha o dual hold. Ele começa a ficar... Ele começa a ficar todo maluquinho, olha só. Então, a permanência neste local aqui torna o ambiente um ambiente tóxico. E é isso que a gente tem que se livrar. É dessa toxina que a gente tem que começar a se livrar.